A pessoa então está se dedicando a ficar abstinente. Só que em algum momento acontece um desequilíbrio no estilo de vida, né? Alguma coisa acontece, ou lá no YouTube, lá em cima. Alguma coisa acontece que ela tem um desequilíbrio no estilo de vida. Ou ela brigou com o chefe, ou ela teve um dia ruim no trabalho, ou teve alguma doença na família, algum problema aconteceu que desequilibrou o estilo de vida, né? Ou ela parou de se dedicar a atividades que estavam deixando ela bem, né? E daí o que acontece quando dá um desequilíbrio no estilo de vida? E isso todo mundo vai poder se identificar, de alguma forma, mesmo quem não bebe. Quando existe um desequilíbrio no estilo de vida, ocorre um desejo por indulgência ou gratificação imediata. O que é isso? Um desejo por alívio ou uma gratificação imediata, né? Quando a gente está sofrendo mais, pode ser que venha esse desejo por ter um alívio, uma resolução imediata. E daí o que acontece? Surgem dois processos importantes. Podem acontecer fissuras e compulsões no alcoolista. Ele pode passar a ter desejo por beber naquele momento, uma vontade muito grande de beber, associado também à racionalização, negação e decisão aparentemente irrelevante. Calma. Vamos devagar que isso é importante. O que acontece? Além de ter fissuras, aquele alcoolista que estava com a mentalidade de manter-se abstinente, ele começa a racionalizar, né? Ele está numa situação de fragilidade. Ele começa a pensar, poxa, sabe que beber hoje nem seria tão ruim? Sabe que, olha, se eu estiver bebendo com os meus amigos, eles vão me ajudar a controlar. Ele vai racionalizando motivos dos quais ele sabe, talvez até saiba em outros momentos que não são reais, mas naquele momento ele racionaliza, ele dá uma explicação do porquê beber não seria tão ruim naquela situação. Ele se conta, uma história que ele conta para si mesmo naquele momento. Ou ele parte inconscientemente assim, para um mecanismo de negação. Naquele momento ele é como se esquecesse que queria parar de beber, e ele muda de opinião e fala na hora, eu realmente nem queria parar de beber. Isso é uma negação. E a decisão aparentemente irrelevante. Isso é importante. Por que eu estou contando isso para você, familiar? Porque isso vai te ajudar muito. Eu acredito muito nisso. Decisão aparentemente irrelevante é quando o alcoolista, no caso da nossa história do orégano, ele tem uma decisão que não é o normal dele e que não é voltada a voltar a beber. Por exemplo, no nosso exemplo, o orégano quis comprar pão numa padaria. Nunca foi de comprar pão depois do trabalho, mas aquele dia deu vontade de comprar pão numa padaria que, por acaso, era próximo a um bar que ele bebia. Ele não pensou na hora que, eu quero beber. Ele pensou, poxa, eu vou naquela padaria lá só porque eu estou com vontade de comer aquele pão. E ele não pensou na hora, realmente, ele não pensou. Isso é uma decisão aparentemente irrelevante. Ele se coloca numa situação que aumenta um pouco o risco de recaída. Por exemplo, ele começou a parar de beber. Passar na frente do bar, eu já vou mostrar para vocês como isso é uma situação de risco. Né? Então ele acaba se colocando, olha lá embaixo, numa situação de risco. Né? Uma situação em que existe álcool disponível, que ele está com o emocional abalado, que ele está tendo fissuras e compulsões, então as chances dele recair é quanto? Aumenta muito, né? Mas o que a gente consegue enxergar daí? Que começou por um desequilíbrio no estilo de vida. Falar, Vitor, mas agora calma aí. Agora podem pensar o seguinte, Vitor, mas desequilíbrios no estilo de vida são coisas incontroláveis, Vitor. Tragédias e coisas ruins acontecem com a gente o tempo todo, é normal. A vida é feita de insatisfações eventuais. Às vezes até frequentes. Todo mundo tem momentos ruins na vida, é verdade. Só que qual que é a grande diferença? É como cada um reage a essas coisas que acontecem. É como o alcoolista lida com os problemas que acontecem. E daí, às vezes, o alcoolista coloca para você, né, e eu sei porque eu escuto demais isso, e ele conta essa história para ele também, que eu bebo porque a minha família é muito ruim, eu tenho muitos problemas familiares, eu bebo porque de alguma forma a minha vida é muito difícil. Então como é que é? Isso são racionalizações, isso são justificativas, histórias que a pessoa conta, porque no final das contas o problema não é a vida estar ruim, o problema não é que a vida é difícil, o problema é que essa pessoa não está conseguindo, não está sabendo lidar melhor com essa situação e ela decide beber, entende? Então não é uma coisa, meu Deus, aconteceu uma coisa ruim e daí
e daí eu sou incapaz de lidar com isso. Não, eu também não quero minimizar que é necessário se esforçar, não é tão fácil assim desenvolver habilidades para lidar com situações da vida. Mas esse é o raciocínio. E daí colocar aqui, aproveita um probleminha. Eu gosto de pensar de uma maneira assim que não é por sacanagem. Não é que o alcoolista, ele dá uma desculpinha para te sacanear. Não é com você, não personaliza as coisas. Né? Ele acredita nisso. Ele acredita que, olha, isso é uma explicação razoável. Mas a gente tem que ter a sabedoria de, ao mesmo tempo, perceber que, olha, é verdade, fulano, é difícil. Morreu o seu cachorro, sei lá, morreu o familiar seu, isso é muito difícil. Mas isso, ao mesmo tempo, não é motivo para beber. Você beber vai piorar tudo. Entende? Então a gente poder colaborar com essa pessoa para poder lidar melhor com a situação, ajudar ela até efetivamente, ajudar diretamente, para que ela tenha menos desequilíbrio no estilo de vida, para que ela tenha menos esse desejo de indulgência ou gratificação imediata, e a partir disso vai ter menos fissura, a partir disso vai ter menos racionalização, a partir disso vai ter menos vontade de beber.